Boa noite, pessoal. Que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês. Que tudo que de bom nesse sábado maravilhoso, às 20 horas, uma frequência de luz. Você que imagina o que é transcomunicação? Algumas pessoas dizem que a morte não existe. Você vai ficar sabendo de tudo isso hoje. Para isso que a gente trouxe aqui uma mestre, uma pessoa que fala muito bem sobre esse assunto, Sônia Rinaldi. Boa noite, Sônia. Boa noite, Wagner. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Ô, Sônia, fala um pouco de como que é tudo isso. Por exemplo, tem uma pergunta aqui que o ouvinte já mandou para mim. Sônia, pode nos contar qual foi o motivo por que você se interessa em aprender sobre encarnados e desencarnados? A primeira pergunta. Isso é feito pelo Marcos. O Marcos, um ouvinte nosso que mandou já. Então, Marcos, veja só, eu me interessei por transcomunicação, assim, faz uns par de anos, na verdade, né? Mais exatamente 35 anos que eu comecei a fazer as gravações e me interessei, porque eu queria ter certeza, né, de que essa história de que a vida continua, de que não se morre, eu queria ter certeza de que isso fosse verdade, eu não queria tipo assim, ir por um caminho que de repente eu descobrisse depois que não era real. Então eu queria uma coisa concreta, né, uma coisa sólida. E aí foi mais ou menos quando eu tinha uns 18, 20 anos, eu ouvi falar que na Europa o pessoal estava gravando vozes dos falecidos, né? Eu falei, bom, agora me interessou o negócio. E aí eu falei, bom, vou tentar aqui também. Né? Só que a gente não tinha nenhum tipo de experiência, nenhuma orientação, e eu tive que, tipo, que inventar a roda, né? Mas 35 anos depois, hoje, a gente tá até sabendo o que a gente está fazendo, né? Mas foi por causa disso. Eu queria ter certeza de que não era só, sabe, seguir um livro sagrado, era só seguir alguma ideia de alguém que pensou e tal. Não, eu queria ter provas reais. E é isso que eu tenho hoje. Ótima. Agora tem, olha, o pessoal mandou alguma coisa. A Aparecida, ela perguntou o que realmente a transcomunicação faz. Então, olha, Aparecida, na verdade, a transcomunicação é a comunicação com outros planos dimensionais, incluindo o dos falecidos, desde que seja por aparelhos eletrônicos, ou seja, nós não estamos falando de intermediação mediúnica, não estamos falando do envolvimento de pessoas nas comunicações. As comunicações ocorrem na transcomunicação instrumental através do computador, do celular, ou seja, de aparelhos. Isso é transcomunicação, tá? E justamente porque se usa aparelhagem e não a mente, né, de um médium ou o que quer que seja, por isso permite acessos de vários tipos além dos falecidos, incluindo ultraterrestres, extraterrestres, pessoas vivas, desde que elas estejam dormindo, enfim, tudo isso está assim, muito bem documentado em todas as minhas publicações, quer dizer, está muito bem assim, alicerçado para se saber que é possível, sim, a comunicação dos mortos ou outros seres através de aparelhos. Ótimo, o pessoal aqui é danado. Algumas pessoas dizem que a morte não existe. Você concorda totalmente com isso? Com certeza, né? Eu acho que eu tinha minhas dúvidas lá quando eu comecei, né? Talvez até foi um dos motivos que eu queria mesmo ter certeza de que a gente não estava sendo enganada por nenhum tipo de religião, nenhuma filosofia. Hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza absoluta de que a morte realmente não existe, porque eu não teria nem como explicar os fenômenos que acontecem, que eu registro, as aparições, as vozes, os que elas falam, coisas que eu não sei, sabe? Então, só pode existir um tipo de explicação, e essa explicação é
que essas comunicações vêm de seres que não estão aqui e que se identificam como sendo falecidos, né? Então, hoje, mais do que nunca, hoje eu tenho certeza, realmente, a vida não termina no túmulo e vai-se bastante para frente, assim como já viemos de trás também, né? Quer dizer, é toda uma sequência de existências, né? Cujo objetivo, aparentemente, é a nossa evolução. Eu acho que, mais ou menos, esse é o objetivo das nossas existências. Certo. Você acha que essas técnicas de transcomunicação evoluíram bastante depois dos experimentos? Então, olha, bom, nesses 35 anos eu diria que foi assim, claro, uma evolução gigante. O que é muito curioso é que, digamos, quase durante uns 30 anos, a coisa foi muito devagar. Assim, sabe, os progressos aconteciam mediante um baita esforço aqui do nosso lado, né? Testando isso, testando aquilo, inventando um jeito, inventando outro, enfim, buscando realmente ajudar o outro lado. Mas a coisa ia assim bem devagar. Mas depois de 2014, portanto, há 8 anos, mais ou menos, é que de repente deu uma virada e a coisa começou a acelerar. E nos últimos 2 anos, assim, os avanços são absolutamente incríveis. Quer dizer, a gente, tipo que morgou mais ou menos 30 anos, eu acho que foi um período em que a espiritualidade não tinha ainda autorização, como eles disseram depois, para poder avançar como eles gostariam, como nós gostaríamos. Mas essa permissão foi dada há mais ou menos 2 anos. Então, nesses 2 anos, o negócio está indo assim galopante. Não tem uma gravação que eu faça e que não aconteça alguma coisa inédita, um fenômeno novo. Então, e tudo isso devidamente registrado e publicado, né? Porque eu também sempre penso que não adianta a gente evoluir por dentro da gaveta, né? Então, tudo que eu faço está publicado, está lá disponível no nosso site. Então, nossa, nos últimos 2 anos, e eu penso que seja porque justamente, digamos, confere com a conhecida transição planetária. Ou seja, quer me parecer que alguma coisa realmente vai acontecer, porque é como se eles estivessem preparando, né? E claro que não é uma coisa ou outra coisa que vai acontecer. Eu entendo que algumas coisas precisam estar assim progredindo juntas para acontecerem em algum momento, para poder que o outro lado execute o projeto deles, né? Eu acho que a gente faz parte de um projeto e acho que a gente vai ter novidades aí, vem coisa aí pela frente. Eu não sei o que, mas o fato da evolução muito acentuada, e para mim indica que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa. Não é assim, sabe, vinha devagar, devagar, devagar. De repente o negócio desembestou. Algum motivo deve haver, né? Vamos ver. Sônia. A transcomunicação permite que você reconheça a voz de algum parente ou amigo? Sim, sem dúvida, não apenas a voz, mas na verdade, a parte mais forte do nosso trabalho nos últimos tempos são as imagens. Eu trabalhei com vozes durante muitos anos, principalmente no começo, durante quase uns 15 anos, eu só gravava vozes. Eu, na verdade, sequer sabia que se poderia fazer alguma outra coisa, eu não tinha ideia, né? E então a parte de voz foi evoluindo e tal. Mas por algum motivo que eu, na verdade, nem sei exatamente, eu penso que para os comunicantes, para os nossos amigos espirituais, a parte de imagem é mais importante. Porque eu não sei, a gente vai saber depois, né? Mas talvez porque, digamos, as imagens dos falecidos, elas são universais, né? Ou seja,
Na verdade, você não precisa saber um idioma para poder entender alguma mensagem, que é o caso das vozes. Quer dizer, por exemplo, no início eu só gravava em português. Então, isso para mim era meio complicado, porque eu comecei a fazer palestras no exterior e eu não conseguia mensagens que não fossem em português. Então, aí foi todo um esquema de um aprendizado assim, bem legal, mas que foi um bocado de tempo, né? Hoje em dia a gente grava também em inglês, porque a gente acessa outras estações e tal e tal. Mas a parte de imagens ainda talvez por ser universal, né? Ninguém precisa saber nada, basta olhar que você vê, né? Então, eu acho que ela é mais útil, talvez, para a espiritualidade, então eles procuram testar mais essa parte. E, aliás, eu tenho algumas imagens aí que o Wagner poderia colocar aí para a gente, para mostrar. Então, ó, muitas pessoas não têm ideia, né, do ponto em que a gente está e às vezes confundem porque infelizmente, tem muito lance de vaidade, né, assim, que rola aí na internet, né? Então, às vezes, a pessoa faz uma gravação lá qualquer e tem uma mancha lá qualquer, daí ela já cria um site, já se acha, enfim. Então, as pessoas acabam tendo uma concepção errada do que é a transcomunicação. Ficam achando que são os borrões, que são coisas que estão na cabeça da pessoa, que na verdade não tem nada ali. E a mesma coisa com vozes. Às vezes são vozes ruins, que são mal gravadas, e a pessoa sai divulgando assim mais por si própria, ou seja, mais por uma questão de vaidade, né, do que efetivamente ter essas comunicações. Então, as pessoas acabam formando uma ideia muito errada do que é a transcomunicação e achando que a transcomunicação são sussurros, vozes pouco claras, dúbias, né? E que as imagens são borrões que você acha, né? Tipo assim, aquelas coisas de nuvem, né? No céu que você acha que tem alguma coisa. Então, na realidade, hoje o nosso trabalho mostra que não, que a transcomunicação é um negócio para valer, né? Então, eu tenho aqui uma série de transimagens, né, que é como a gente chama, de alguns falecidos, para mostrar a qualidade. Quer dizer, eu acho que não é uma coisa que a gente acha que está lá, né? Realmente a imagem está lá, e não precisa saber falar nenhuma língua especial para se visualizar a imagem. No caso, essa transimagem ela está à esquerda, ela mostra esse senhor que faleceu, e é curioso, assim, porque além de estarem em posições diferentes, na verdade, o cabelo dele na transimagem está mais comprido, e ele está mais rejuvenescido, que é uma constante, né, nas aparições. Os espíritos, os falecidos, sempre estão mais rejuvenescidos quando aparecem nas nossas imagens. E isso é um dado importante porque corrobora com os preceitos do Espiritismo, né? Olha, eu vou pôr mais uma aqui. Olha a qualidade essas duas são transimagens de um rapaz. Uma outra coisa que acontece muito nas nossas gravações é que muitos, principalmente adolescentes e tal, eles, por algum motivo, preferem aparecer como quando eles eram mais novos, né? Esse rapaz, o Alejandro, ele faleceu com 27 anos. E aí você vê que ele está muito mais novo, né? E é quase talvez um garoto de 10 anos, né? Então, e assim, nota o detalhe do colorido, né? Do cabelo dele, quer dizer, é todo um avanço, né? Que a gente vem, que a gente não, que o outro lado vem conseguindo, né? Vamos ver aqui mais um. Olha só, essa outra aparição desse senhor também. Nota que, digamos, a foto que a esposa dele mandou, é essa que vocês estão vendo aqui à nossa direita, com ele com óculos e com um outro tipo de sorriso, né?
mas na transimagem, observa que é totalmente diferente, né? Ele não usa mais óculos, né? Tá com o cabelinho diferente, um sorriso diferente também. Então, assim, interessante mostrar o quanto que o outro lado avançou, né? Observa essa imagem, por exemplo, embora nós não usemos, eu, né, também nem tenho, né, equipamento para imagens 3D, aqui hoje, na Terra, digamos, para você obter alguma coisa 3D, ou tem-se que usar aqueles óculos, né, ou gravar com alguma coisa especial e depois usar o óculos também. Mas você nota que nessas duas transimagens, que são quadros da mesma gravação, da mesma pessoa, só que ele está se movimentando, observa que num ele está um pouco mais sorridente, está com os olhos mais fechados, na outra está com os olhos mais abertos, mas observa o que você tem a impressão até que você pega nela, né, na imagem, porque é bem 3D, né, e isso tudo é, digamos, tecnologia do outro lado, quer dizer, eles é que mandam desse jeito, porque a gente não está usando nada de especial, né? Usa o equipamento assim super convencional, né? Aqui, olha, observa essa imagem também bem 3D, olha os dentes, né? Quer dizer, eu acho assim, eu fico assim assombrada de ver o que a espiritualidade consegue transferir para os nossos arquivos, né? Quer dizer, é um pouco arte, é muita ciência, enfim. Olha, esse também, um outro caso da aparição do Pedro, né? Observa aqui na transimagem do lado esquerdo, que é bem, tem bem os traços dele, né? Essa foto da direita foi mandada pela esposa, depois que já tinha recebido as imagens. Esse aqui também, essa aqui, na verdade, esses casos que eu estou mostrando para vocês fazem parte de uma gravação, que elas, acho que foram 2 ou 3, na verdade, para 25 esposas que perderam maridos, né? Eu fiz uma gravação só com maridos falecidos, então por isso que calha de que todos eles são maridos, é a esposa que mandou foto e tal, porque era um atendimento para essas esposas, né? Então, observa como o Ed tá muito bonito, né, na transimagem, e isso, claro, tem, assim, digamos, um benefício muito grande, né, para as pessoas, porque elas veem, né, o seu falecido recuperado. Esse aqui, por exemplo, é o caso de um senhor que é sul-coreano, a esposa dele é sul-coreana, óbvio, e ele, quando faleceu, ele faleceu de câncer, assim, bem acabado, né, como infelizmente costuma acontecer, e ele faleceu com 69 anos, e olha na transimagem, aqui à nossa esquerda, né, como ele está bonito, né, como ele está refeito, né, o cabelo mudou, ele está jovial, nossa, a esposa ficou assim, maravilhada, né, de ver o marido tão recuperado, depois de ter, claro, acompanhado até a passagem dele, né. Esse aqui também, mais um dos maridos, né? Observe assim a qualidade. Ele também aqui aparece mais novo do que quando faleceu. Esse aqui, então, resolveu aparecer como criança, né? E olha também de novo a questão do 3D, né? Então, eu acho que a gente está meio que caminhando para chegar em imagens mais realistas, né? Mais 3D mesmo, né? Coisa que aqui na Terra não existe ainda, né? Não do jeito que a gente grava, né? Aqui ele o mesmo marido aqui sorridente. Nota que na foto que depois a esposa mandou, ele está com a boca fechada, né? E na transimagem ele está sorridente, mostrando os dentes, rejuvenescido, né?
e observa que a testa não está tão grande quanto depois, né, quando ele envelheceu, foi ficando mais careca, né? Esse aqui é o Gaspareto, que apareceu também meio adolescente. Acho que todo mundo chegou a conhecer o Gaspareto, né? Inclusive ele esteve aqui comigo, estive em programas dele também, e depois que ele partiu, ele também apareceu aí nas nossas transimagens. Essa aqui é uma imagem assim bem curiosa. Você nota atrás um rapaz de barba, ele é o meu marido falecido, e na frente dele apareceu uma criança meio ruiva, né? Então são criações assim, digamos, literalmente inexplicáveis, né? E aqui só o nosso endereço e pronto. Então, era isso que eu queria mostrar um pouquinho para vocês verem como evoluíram, né, as imagens, principalmente, como é que está indo o nosso trabalho. Nossa, é muito interessante mesmo, Sônia. Muito Também interessante acho. mesmo. É uma Eu coisa também assim que eu acho que fiquei. não sou eu, né? São eles que fazem. Você sabe que quando eu comecei no kardecismo, isso há quase 30 anos atrás, e eu tenho evidência, e eu via muitos deformados assim. Chegou uma época quando eu fazia a desobsessão, até pedi a Deus, falei, ó, Deus, não deixa eu ver tudo isso aqui não, porque eles, inclusive, não são ruins, eles vêm daquele jeito pedir ajuda, mas eles estão tão bem. Eles estão bem, porque a pessoa vendo ali, a pessoa que tem evidência e não tem um conhecimento, ela se assusta. Ah, sim. No começo eu me assustei bastante, mas depois, conversando com eles, especialmente na desobsessão, eu vi que não era nada daquilo. Interessante. Eles pedem Realmente. ajuda, né? Sim, sim. Há muitos anos atrás, antes de começar na transcomunicação, eu também participava de sessões de desobsessão e tudo mais. Eu acho que foi assim, um aprendizado bem interessante. Não sabia que você tinha evidência bacana, né? Eu tenho. Nem sempre, às vezes você pode falar, bom, nem sempre, né? Eu nasci, né? Eu nasci com a clarividência, sou sensitivo, auditivo visual, eu faço a projeção. Eu comecei com telepatia no kardecismo, porque o presidente da casa falava: eu não quero que vocês abram a boca aqui, vocês vão ter que aprender, porque os extraterrestres estão chegando aí. Isso há quase 30 anos atrás. Ele falou: vocês vão ter que aprender, porque eles vão falar com vocês em telepatia. E a gente teve que aprender. Era bem interessante. Nossa, e você tem até hoje? Até hoje, até hoje. Nossa, que legal. É agora na quaresma que, como se diz, eu respeito a quaresma. Tem muita gente que fala, que isso, é bobeira. Não, é uma coisa minha, eu respeito. Opinião minha. Tem mais pergunta aqui. Vamos lá. Como a transcomunicação ajuda no mundo espiritual? Então, na verdade, eu diria que ela ajuda tanto no mundo espiritual quanto no nosso mundo, né? Porque normalmente eu trabalho fazendo atendimentos para as pessoas que perderam alguém, né? No geral, são mães que perderam filhos, né? Então, eu acho que a gente está ajudando tanto o filho no plano espiritual que quer acalmar, tranquilizar a mãe, assim como a mãe, né? Que fica toda feliz de ver que seu filho continua e está bem, no geral, sorridente, né? Expressa assim uma alegria, às vezes doenças que levaram muitos anos, né, até a passagem da pessoa, mas, nossa, eles sempre aparecem com uns, tipo assim, eu estou ótimo, né? Então isso é um conforto que eu acho que faz um bem enorme, tanto para eles que estão do lado de lá, quanto para os que estão aqui. E, na verdade, esse trabalho não é só, na verdade, digamos, a busca de auxiliar as mães aí que perderam filhos e tal,
mas é também a questão de levantar evidências do pós-vida que sejam passíveis de serem comprovadas cientificamente. Então, na verdade, a parte, digamos, do atendimento, do consolo, é uma parte apenas, né? A outra parte é a gente levantar evidências que provem, né, que a vida continua depois da morte. Então, isso é, digamos, metade do trabalho, né? Entendi. Sônia, como você lida com as críticas sobre a sua profissão? Porque deve ter, porque o pessoal adora, né? Olha, se eu te falar que eu, na verdade, não sei, até soa estranho, mas é assim, na verdade, o processo das gravações, eles tomam um tempo enorme, né? Então, digamos que eu estou ocupada todos os dias, de domingo a domingo, né? Então, eu tenho hoje em dia umas amigas que são voluntárias, que me ajudam na parte da comunicação com as pessoas, que nem, por exemplo, a Rosana, ela cuida do nosso Facebook. Então, ela cuida, quando tem alguma coisa que ela precisa de alguma opinião, tal, ela vem até mim e tal, do contrário, ela sabe responder lá tudo que está sendo questionado e tal e tal. A Claudinha cuida do Instagram, né? E tem recebido um número muito grande, muitas perguntas, pessoas que estão meio que chegando no campo agora, mas enfim, felizmente a Claudinha tem assim, uma paciência enorme, então ela faz a questão de atender as pessoas com bastante delicadeza, né, bastante gentileza. A Marlene cuida do nosso site, então, de forma que deste jeito, muito pouca coisa chega em mim, né? O que elas fazem mais, na verdade, digamos, fazer ir para o público o que eu estou fazendo, né, as publicações. No exterior, a gente tem um público muito maior, né, do que aqui no Brasil, e muito apoio também do exterior. Então, se por acaso alguém tem alguma crítica ou tal, as meninas nem deixam chegar em mim, entendeu? Então, eu diria assim, eu não faço ideia se alguém fala alguma coisa, e também não faria diferença, não mudaria em nada o meu trabalho, né? Eu trabalho, digamos, eu gasto a minha vida para ajudar as pessoas, não ganho para isso, nunca cobrei, então eu acho que é um pouco difícil de ter, mas sempre tem alguém que pode fazer uma opinião aqui ou ali, mas não faz nenhuma diferença. Isso é verdade. Você tem contatos com alienígenas também? Assim, na verdade, eles são a chefia. Sem eles, com certeza não teríamos os avanços que nós temos, porque a tecnologia requerida para que essas recepções ocorram é de uma sofisticação tal que, com certeza, o ser humano, por o cientista mais incrível que a gente possa ter tido aqui na Terra, eles não conseguiriam fazer essas transmissões ainda. A tecnologia humana está muito longe, né? Ainda que lá do lado de lá, nas estações transmissoras, a gente sabe que trabalham muitos gênios e inventores que foram muito conhecidos aqui na Terra, né? Como Thomas Edison, o Nikola Tesla, o Denis Gabor, que inventou a holografia. Enfim, são cientistas que hoje, na espiritualidade, continuam fazendo o trabalho que desenvolviam, só que agora com o objetivo, né, de fazer a comunicação de lá para cá. Então, esses, digamos, esses gênios, esses inventores, por mais genialidade que eles possam ter tido aqui na Terra, eles não conseguiriam fazer essas transmissões, né? A gente precisa lembrar que quando ocorre uma transcomunicação, a gente não estava usando nem cabo, nem fio, nem internet, nem nenhum tipo de sinal conhecido aqui da Terra, né? E simplesmente digamos, o arquivo, né? Os dados digitais chegam dentro do nosso computador, no caso, ou do celular, ou do que quer que seja.
Então, é muita tecnologia para a ciência humana, né? E essa ciência, esse conhecimento todo, com certeza não vem de humanos, né? Com certeza são seres que provavelmente tiveram alguma encarnação num passado remoto aqui na Terra, mas optaram por ficar aqui e fazer parte da supervisão geral, que eles chamam de comando, né? Então, nesse comando, mesmo que alguns tenham tido passagem pela Terra, claro que hoje, depois de alguns milhares de anos, né, eles já não têm mais a forma humana, nem nada disso. E fora isso, tem mesmo os que talvez nem nunca tiveram encarnados na Terra, mas fazem parte também desse acompanhamento da nossa civilização, né? Então, a chefia da transcomunicação é toda de extraterrestres e ultraterrestres. Eu vi aqui que você fala das aparições, e está tendo as aparições, porque a gente teve, acho que 2 ou 3 anos, até fiz uns vídeos, eu lembro com a Anabel Sampaio, com a Cris, com o Walter Teves, com a Karen, falando sobre aparições. O que você me fala sobre as aparições? Então, na verdade, a gente chama de aparições as transimagens, né? Porque as aparições são um tipo de fenômeno, existem muitos outros tipos, né? Um que é muito comum no nosso trabalho são as transfigurações, é mais comum até do que as aparições, mas elas continuam, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? Porque sempre que eu gravo imagem, vai sempre acontecer, ou vem aparições, que são quando eles mandam, porque eles querem e quem eles querem, ou as transfigurações. E aí, nesse caso, a transfiguração é um fenômeno diferente, porque implica, digamos, numa pessoa que se transforma noutra diante da câmera, né? Esse é um fenômeno que acontecia no passado até a nível mediúnico, mas já depois isso precisava de médiums bem especiais e hoje não existe mais como um fenômeno mediúnico. Mas, por exemplo, eu posso filmar uma pessoa, mesmo a Cris, né, que o Wagner conhece, ela esteve aqui algumas vezes, aqui em casa, e filmando ela vai se transformando e de repente vira outra pessoa, né? Então, isso é uma transfiguração, é diferente de aparição, né? Mas é mais um fenômeno que acontece e isso faz parte aqui do nosso dia a dia. Toda vez que eu gravo, tem a aparição de falecidos e transfigurações e tudo. Outra coisa é as vozes, né? Inclusive, essas vozes, elas estão aparecendo até nas gravações. Hoje está mais contínua, né? Depende muito da pessoa, está aparecendo vozes, por exemplo. São vozes, são quedas de energia, são de repente a internet vai embora. O que você me fala sobre isso? Não, são vozes mesmo, são os falecidos respondendo perguntas, quer dizer, não tem muito como ser uma coincidência se responder a sua pergunta, né? Não teria como ser um acaso se você pergunta, por exemplo, vamos dizer, vamos supor que você esteja conversando com o seu pai falecido, e daí você pergunta, papai, o senhor está me ouvindo? E se entra uma voz que diz, uma voz masculina, por exemplo, e que diz, eu estou te ouvindo, não pode ser uma coincidência de captar alguma coisa que... Primeiro que a gente não usa rádio, né? Não poderia ser uma transmissão via rádio. É claro que a gente não deixa nenhuma televisão por perto que poderia. E também, se estivesse, também não diria a resposta, eu estou te ouvindo, né? Quer dizer, o próprio conteúdo implica numa resposta inteligente, quer dizer, é uma comunicação real, né? Não é um acaso, um buchicho que fala, sabe, uma coisa que não se entende, e a gente vai achar que aquilo é uma transcomunicação. Não, eu só considero que seja se for claro, né? Tanto na parte de imagens quanto na parte de voz, se eu tiver que ouvir mais do que uma vez, o negócio não está bom, então já é descartado. Então tem que estar muito claro, tem que responder as perguntas,
feitas, porque daí faz sentido, né? Senão nós estamos falando de ocorrências aleatórias, e que não é o caso. Né? Uma coisa que acontece muito comigo, Sônia, eu recebo muito informação sobre, por exemplo, minha mãe e meu pai, eles sempre estão falando comigo, especialmente teve um ocorrido agora no começo do ano, e veio meu pai e minha mãe, e eu já acordei com aquilo, ó, vai acontecer isso, e aconteceu realmente, o que eles vieram me falar. Na verdade, é uma premonição, né? Quer dizer, é uma premonição ou mesmo uma informação. Acho que no seu caso foi mais informação do que premonição. Normalmente, a espiritualidade não costuma fazer isso, a menos que seja talvez para indicar alguma coisa boa, mas coisas ruins, eu nunca vejo eles passarem a informação. Mas, claro, é uma coisa que acontece, você tem essa faculdade, né, mediúnica, então você pode ouvir, né, as mensagens, orientações, dicas, né, do que pode acontecer, né? Há 25 anos atrás, eu fui na terra de Chico. Eu chegando lá, eu cheguei em frente à casa dele, ele já tinha desencarnado, né? E eu falei pro moço, cadê o rio daqui? Onde está esse rio? Aí ele falou, meu amigo, esse rio existia aqui há 10 anos atrás, quase 15 anos atrás. Mas eu falei, mas eu tô aqui vendo o rio aqui. Ele falou, não, você não está. E aí ficou aquilo, aí eu fui lá na Dona Maria, do Fogo Selvagem lá. Uhum. E chegando lá, eu comecei olha, foi a época que mais abriu minha evidência. Abriu assim de um jeito, foi quando eu fui para lá. Passei quase 15 dias, porque eu queria aprender. Eu sou muito curioso, sou ariano. Isso é bom. Aí, quando eu entrei no kardecismo, eu falei, não, eu vou aonde é a fonte. Eu quero conhecer onde é a fonte de tudo. Aí eu fui conhecer o Nivaldo, fui conhecer a Chico. Só que Chico, eu percebia que ele sempre, especialmente quando eu entrei na casa dele, que era o filho dele, que estava lá mostrando os quartos, mostrando... E eu não sentia ele lá, mas tinha muitos mentores que orientavam a gente para entrar lá. Quem tinha realmente um pouco de mediunidade, ele sentia. O que você me fala de tudo que a gente está passando hoje e o que Chico escreveu lá atrás? Você se refere ao que? A guerra? Pode ser a guerra, tudo, né? Tem muita coisa. Por exemplo, 2020, eu não vou falar o nome, senão eles vão derrubar nosso programa aqui. Mas o 2020, muita coisa ele previu, Verdade. né? Sim, o que nos preocupa um pouco, né? Porque bom, ele deixou claro que as situações que por acaso pode ser o que nós estamos vivendo agora, né? Como você disse, a gente sempre torce para que não, mas tem muita cara, né, de ser um momento mesmo de uma transição planetária. E segundo o Chico, haveria duas vertentes, né, duas possibilidades. Ou a coisa iria macia, e a gente evoluiria, seria uma coisa assim maravilhosa, ou ia ser na base da destruição. E então, claro que quando ocorreu o início desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, é claro que já nos deixou com os cabelos em pé, né? Porque poderia, ou pode ainda, porque ainda não chegamos ao final, né? Pode realmente ser um momento da destruição. E essa era uma também das possibilidades que o Chico falou, né? E, lamentavelmente, a gente ainda não consegue vislumbrar para que lado que vai esse negócio, porque quando a gente vê que o Putin é muito cabeça dura, né? Apesar que os ucranianos também são muito persistentes, nunca vi um povo desse jeito, né? Mas os russos lá, sabe, são cabeças duras para caramba. E não tem cara de que ele vai voltar atrás. E esse é um problema muito grave. E o que é pior, ele anda provocando
muito lá, dando umas cutucadas nos Estados Unidos, e o Biden, que me parece que fala mais do que deveria, também anda provocando. Então, tudo isso aí soa uma situação de risco, né, para o planeta, na verdade, porque qualquer brincadeira de mau gosto dessas potências, né, tanto da China, quanto da Rússia, quanto dos Estados Unidos, pode simplesmente acabar, ocorrer uma extinção em massa, nossa, de seres humanos. Né? Isso era uma coisa também mencionada pelo Chico Xavier, né, na sua obra A Caminho da Luz, né, de 1936, onde ele previa isso, e coincidentemente a partir do ano de 2019, que foi quando desencadeou a pandemia. Então, a gente, digamos, ainda não sabe de que jeito que a gente vai passar essa transição, se a gente ainda tem chance de passar maneiro, ou se nós vamos realmente aumentar a fila do êxodo, né, que está já bem grande lá para o outro lado com a pandemia, mas aí seria uma derrocada total da Terra, né? E também uma possibilidade, né? Bom, Pelo menos o Divaldo Pereira Franco tem falado sobre isso. Na visão dele, ele está mais tendente a achar que nós vamos pelo caminho da destruição. Agora, só aí os meses à frente é que vão nos dizer realmente se o ser humano vai tomar jeito e o Putin vai voltar atrás e desfazer um pouco das besteiras que fez, ou se ele vai botar o planeta em perigo. Infelizmente, não depende da gente e nem da espiritualidade. Né? Eles não podem mudar as coisas. bom, Sônia, eu vou fazer a última pergunta, que eu falei para você que era meia hora, já estamos com 40 e poucos minutos. A transcomunicação também pode ser com o nosso cachorrinho, com o nosso gatinho, com nossos animais. Eu também tenho mula, tenho cavalo, né? Então. Olha, o pior é que sim. Na verdade, a hipótese de que os animais também poderiam se comunicar, é claro que já através de mediunidade, já o pessoal já faz uma cara meio assim, né? Mas por aparelhagem, então, piorou. Mas o problema é diferente. Na verdade, esses animais que foram os nossos queridos, né? Eu também eu tenho 2 cachorrinhas lá na estação, lá do outro lado, e muitas vezes elas já apareceram em imagem, né? Então, eu tenho até uma revista específica sobre aparições de animais, né? Porque eles também sobrevivem depois da morte, eles também aparecem rejuvenescidos, o que é muito interessante, né? Que as pessoas não têm ideia. Por exemplo, se um cachorro morreu velhinho, com 18 anos, ele pode aparecer como quando ele tinha 2 anos, e é a mesma cara de que ele tinha quando tinha 2 anos. É muito interessante, eu tenho uns casos publicados assim, né, de aparições de animais. Então, sim, os animais sobrevivem e também podem aparecer nas imagens, e isso leva um consolo muito grande também para os donos, né? Eu perdi uma cachorrinha, uma poodle, o ano passado, 2021. E eu perdi o Iago agora, meu American Bully, tem um mês. Ah, meu Deus. A minha poodle, ela tá aqui direto. Inclusive, eu tenho uma outra branquinha que tem hora que você olha para a cara dela e vê a cara da outra. Não tem como não falar que não é. Nossa, que interessante. Mas isso é porque você vê, né? É um amor demais. Sônia, eu Nossa. quero te agradecer em nome da TV Crom, TV Cotia, TV Galáctica, Rádio W Arte, Rádio Cotia, canal Wagner Dorim, canal W Arte, podcast. Muito obrigado. Eu queria que você deixasse suas redes sociais para o pessoal entrar em contato, por favor. Olha, na verdade, você vai dar risada, mas eu não sei. Realmente eu passo vergonha nessas horas, mas eu vou te mandar e você põe aí no texto, pode ser? Porque, como Pode, eu eu te falei, coloco na descrição. não sou eu que cuido, e então, na verdade, aí na verdade eu não sei. O único que eu sei é o nosso site, que é o www.ipat.org. IPAT significa Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental. Então, ipat.org.
Esse é o único que eu sei. Agora, o nosso Instagram, Facebook, eu realmente não sei. Ô, Sônia, muito obrigado nesse sábado maravilhoso. Gratidão mesmo, muito obrigado. Eu que agradeço, Wagner, Uma boa pelo noite para você. convite, pela oportunidade. Deixo um beijo para todo mundo que nos assistiu e até a próxima. Obrigado, Sônia. Boa noite, pessoal. Compartilhe essa live, curta essa live, se inscreva no canal.